Bem-vindo a mais um módulo do nosso curso Balão Extraordinário. Hoje você vai aprender, além de conhecer todos os materiais para desenvolver essa guirlanda, tudo na prática, eu vou te mostrar a combinação de cores utilizando o ciclo cromático, aqui as cores primárias e também a combinação da variação de polegadas utilizando balões de polegadas menores e polegadas maiores, como os de 5 polegadas, 9, 16 e o balões 3 pés. Então vem comigo que eu vou te ensinar tudo. Olha, dando continuidade aqui, nós vamos compreender os principais materiais para um profissional de arte com balões. O que você precisa para se trabalhar na prática. Então eu vou mostrar aqui os materiais essenciais e as suas utilidades. Eu vou começar aqui pelo inflador. Não dá para trabalhar com balões sem infladores. Então eu trouxe aqui dois modelos. E qual que é a diferença entre esses infladores? Esse aqui, olha, ele é um inflador de uso profissional. E ele tem 4 bicos. Na atividade, quando você estiver desenvolvendo um projeto, você tem a opção de inflar aqui em 2 bicos e outras pessoas da sua equipe também têm a mesma oportunidade de estar utilizando o mesmo inflador. E mesmo porque esse inflador aqui, ele tem a capacidade de aguentar uma quantidade maior, ou seja, uma intensidade maior aí na produção dos balões, automaticamente você vai conseguir aumentar também a sua produtividade. Outra opção aqui, outro modelo, é esse. Esse inflador, ele não é de uso profissional, porque ele tem apenas 2 bicos. E se você precisar de inflar uma demanda muito grande de balões, esse aqui não vai conseguir te atender, porque é de uso doméstico. Mas também funciona para você fazer projetos, inflar uma quantidade menor de balões. Esse aqui também funciona perfeitamente. Mas eu trouxe aqui só para vocês entenderem as diferenças entre os dois infladores. Então aqui nós vamos perceber também que existem outros materiais. Aqui eu trouxe para vocês verem o fitilho. Qual que é a diferença desse fitilho aqui para o fitilho de presente? Esse aqui é um fitilho industrial. É diferente daqueles de amarrar presente, como eu estou falando aqui com vocês. Por quê? Aqueles que a gente utiliza para amarrar presente, eles são bem frágeis. Esse aqui já é mais resistente, ele é mais durável e também não vai correr o risco de quebrar no meio. Já os fitilhos comuns que se encontram em papelaria, esses sim quebram com facilidade. Esse aqui, olha, ele é específico para trabalhar e aguentar uma demanda muito grande de força tensionada aqui sobre ele. Então eu trabalho muito com esse fitilho e eu indico muito para os profissionais, principalmente para quem está começando aí com os balões. Outra opção também é o nylon 080, que é o ideal para se trabalhar com balões porque ele possibilita uma firmeza maior e também um melhor acabamento. Eu não tenho ele aqui, mas nylon 080 é o essencial para você que está começando, para quem está iniciando aí com os balões. Agora eu vou mostrar para vocês a bombinha manual. Ela é ideal para inflar balões que não são redondos, mas você pode também utilizar aí para estar inflando balões de 9 polegadas, balões de 16, balão bolha. Então eu vou mostrar aqui, olha, a eficácia dessa bombinha, que é uma bombinha profissional ideal para você que está começando aí com os balões. Eu tenho aqui, olha, esse balão 260 da linha Formatos Especiais. Como se infla? Dessa forma, você vai introduzir aqui, ó, o gargalo na pontinha da bombinha manual
e você vai fazer a inflagem e ela facilita muito esses balões aqui, ó, a inflagem desses balões 260. Por quê? Com o inflador, dá para inflar no inflador esses 260? Dá, mas eu vou ter que exercer uma força bem maior no inflador e por muitas vezes isso vai dificultar o processo de execução aí na hora da inflagem. Então a bombinha manual para balões 260 é o ideal. E também para inflar os balões de 5 polegadas. Por quê? A concentração de látex que existe nos balões de 5 polegadas é bem menor do que uma concentração de látex, por exemplo, do balão de 9 polegadas. Então, como que se infla esse balão de 5 polegadas? Dessa forma, você vai introduzir aqui, olha, a pontinha da bombinha manual em todo o gargalo e você vai inflar apenas a parte redonda, o corpo do balão de 5 polegadas. Então tá aí a eficácia de se obter uma bombinha manual para se trabalhar com os balões. Seguindo aqui com os materiais, eu vou mostrar para vocês uma fita métrica. Sim, o profissional de balões tem uma fita métrica para você conseguir fazer as medições, principalmente do local que você for trabalhar, né? Para você conseguir definir aí também o tamanho das suas esculturas, a lateralidade, né? O tamanho do espaço que você vai estar aplicando os balões. Então é essencial você ter aí dentro da sua caixa de materiais uma fita métrica para te auxiliar. Dando continuidade aqui, nós temos fitas. As fitas, elas auxiliam muito o decorador de balões a estar fazendo algumas aplicações, porque muitas das vezes você vai utilizar a fita como suporte para estar colando alguma coisa. Então sempre tem aí uma variedade de fitas. Essa daqui eu uso muito em meus projetos para estar colando alguns apliques nos balões, florzinhas, algum adereço que eu preciso atribuir ou até mesmo colocar para fazer aí algum complemento nos meus arcos ou nas minhas esculturas com balões. Então tenham sempre fitas para você aí conseguir desenvolver projetos, principalmente você que está começando. Aqui eu tenho um grampeador. Esse grampeador vai facilitar você na hora de fazer instalações em madeiras. Então eu uso muito e sugiro a você, porque vai acontecer de você chegar na casa de uma cliente e ter lá um painel de madeira e você precisar de aplicar os seus balões. Então o grampeador vai facilitar muito, porque automaticamente você vai grampear o seu arco nessa madeira. E esse grampeador aqui, ele é excelente para esse tipo de material, né? Para você estar aplicando os seus balões, amarrando em painéis de MDF ou madeira. Aqui eu tenho tesoura, de preferência uma tesoura sem ponta, para não correr o risco de causar acidentes, tá? Aqui eu tenho alfinete. Sim, eu utilizo muito alfinete e é importante você ter também, porque o alfinete favorece você estar aplicando também a sua guirlanda de balões em painéis de tecido. Logo mais eu vou mostrar para vocês aí todo o processo de montagem de uma guirlanda, então nós vamos usar o alfinete para estar aplicando em um painel de tecido. Vou mostrar para vocês na prática. Então sim, é viável você ter alfinetes dentro da sua caixeta de materiais. Aqui eu tenho pincel. Esse pincel também me auxilia muito aí a estar fazendo pinturas em balões, além de você estar utilizando também tintas, né, para estar fazendo ótimas composições e criando cores
ou algumas texturas também aí, fazendo lindas composições com os balões. Bom, agora que já conhecemos todos os materiais, os principais materiais que um decorador de balões deve ter aí no seu dia a dia, eu vou mostrar aqui a variedade de balões, principalmente os balões de linha profissional. Aqui, olha, eu tenho o balão de 16 polegadas, o balão de 11, o de 9 polegadas, o de 5 polegadas, e entre eles existe uma diferença principalmente na concentração de látex. Aqui, olha, eu tenho um balão de 5 polegadas e a concentração que existe nesse balão de látex é bem menor do que esse aqui, de 16 polegadas. Automaticamente, esse aqui é um pouquinho mais pesado, tem um volume maior. Então, isso se dá através da diferenciação entre as polegadas. Aqui, olha, eu tenho um de 11 polegadas e esse de 9. Parece ser muito iguais. A questão do látex, o corpo do balão. Agora eu vou inflar para vocês verem totalmente a diferença entre as polegadas. Antes de mais nada, você que está começando no mercado dos balões, está iniciando aí com os projetos, você precisa de saber como deve inflar um balão. Então, o balão, quando você compra ele no mercado, quando ele vem no pacote, ele vem absolutamente pronto para ser utilizado. Então, nada de pegar o balão e fazer isso aqui, olha. Esticar o balão. Porque se você fizer esse movimento, vai correr o risco de você ferir o balão. Você vai estressar, principalmente aqui, ó, o gargalo, que é um dos pontos mais sensíveis do balão. Então, nada de fazer isso aqui com o balão, seja ele de 9 polegadas, ou o balão de 16, ou até mesmo o balão 260, tá? Então, qual que é a melhor forma, a forma correta de inflar o balão? Esse aqui é um de 9 polegadas. Então aqui, olha, eu tenho o corpo do balão, aqui é o corpo do balão, e aqui eu tenho o gargalo do balão. Então é exatamente no gargalo que eu preciso de fazer esse movimento aqui, olha, segurando bem firme, para que na hora de fazer a inflagem, o ar fique totalmente no corpo, nessa parte aqui do balão. Vou mostrar aqui, olha, na prática. Ó, segurei dessa forma, eu vou fazer... Fiz a inflagem, percebe que o ar está totalmente no corpo do balão, não está no gargalo. Essa parte aqui, olha, ela é feita exclusivamente apenas para fazer a amarração, ok? Então, como que se faz a inflagem errada, de forma errada no balão? Então aqui, olha, vou fazer a demonstração de como infla um balão errado. Ó, é quando você simplesmente coloca aqui o balão, olha, no inflador e você não tem nenhuma preocupação na hora da distribuição do ar. E aí, o que que acontece? O ar vai todo para o gargalo, para essa parte aqui do pescoço do balão, e ele fica assim com um formato oval, sem distribuição de ar. Agora eu vou mostrar para você como infla o balão de 16 polegadas, que é um balão maior, tem uma concentração também maior de látex, e a forma correta de inflar esse balão é você segurando aqui, olha, segurando totalmente com a mão no gargalo, deixando a distribuição do ar totalmente no corpo do balão. Então assim, olha, essa é a forma correta de inflar um balão de 16 polegadas.
Aqui eu tenho a distribuição do ar totalmente feita de forma correta, porque o ar subiu para o corpo do balão. Aqui, olha, no gargalo, ele está livre para fazer a amarração, olha. Então, é exatamente assim que você tem que fazer a inflagem em balões maiores, balões de 16 polegadas, por exemplo. Ainda que na diferenciação dos balões e na variação das polegadas, eu vou mostrar agora o balão 3 pés, que infla até 91 centímetros. É um balão muito bom para trabalhar, principalmente em guirlandas orgânicas, onde você quer obter volumetria. E como é que faz a inflagem correta desse balão aqui, olha? Você vai fazer o mesmo processo, de forma em que você segure aqui, olha, o mesmo processo que eu mostrei para vocês com o balão de 16 polegadas, segue a mesma técnica. Você vai segurar aqui, ó, com a mão no gargalo e vai colocar no inflador, olha. Você consegue perceber que fazendo essa técnica, segurando os balões na hora da inflagem de forma correta, eu consigo obter um formato totalmente redondo do balão. Então, se eu faço a inflagem errada, consequentemente eu vou obter um balão também com um formato errado, né? Difícil de conseguir aí bons resultados na hora de desenvolver o projeto. E aí eu tenho aqui o gargalo exclusivo para fazer a amarração. Olha, eu posso fazer isso aqui, esticar o gargalo e conseguir dar o nó aqui. Esse é o balão 3 pés, ele infla até 91 centímetros. E para finalizar, eu tenho aqui, olha, o balão 260. Ele é ideal para fazer apliques, para fazer definições de esculturas e também para agregar em guirlandas. Guirlandas orgânicas ou guirlandas comuns, medidas no medidor mesmo, tá? Mas aí você vai estar escolhendo a melhor forma de você trabalhar com os balões de 260, porque você pode inflar do tamanho que você quiser e escolher a escultura para você estar fazendo aí as definições corretas. Aqui eu tenho também um medidor e eu vou mostrar para você a utilidade de um medidor para quem está começando ou para quem já trabalha aí com balões. Ele tem uma variedade de tamanhos em polegadas. Esse medidor aqui, ele vai variar as polegadas aí de meia e meia polegada. Então aqui eu tenho a polegada 6, 5,5, 4, 4,5, variando de meia e meia polegada. Eu tenho as polegadas maiores, tenho aqui as polegadas médias, que eu costumo dizer, e esse aqui são as polegadas menores. Ele auxilia muito a estar fazendo medições exatas. E como é que faz essa medição? Vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou passar aqui na polegada 7. Então essa é a forma correta para fazer a medição, ó. O balão, ele tem que passar exatamente aqui, olha, na circunferência, na parede da circunferência da polegada. Percebem que ele está, ó, encostando de forma suave. Ele não está encostando de forma forçada. Então você tem que respeitar exatamente o limite em que a polegada exige. Então eu fiz a medição aqui, olha, no medidor, os dois a 7 polegadas, e eu vou mostrar para você como que faz a amarração de forma totalmente correta. Então eu vou apoiar aqui, olha, os balões, eu vou puxar
os dois gargalos de forma em que eu consigo encostar corpo com corpo do balão e eu vou fazer aqui, olha, esse movimento, dando 2 voltas. 1, 2 voltas. Dei 2 voltas, eu vou dar um nó. Eu tenho uma amarração feita totalmente de forma correta. Ela não está frouxa. Então, aqui eu tenho uma dupla. E se eu fizer outra dupla, eu vou fazer a junção das mesmas. Eu vou formar um cluster e eu vou mostrar para vocês agora como é que se monta um cluster. Aqui, novamente. Gargalo com gargalo, corpo com corpo, eu vou dar 2 voltas. Fiz a amarração e agora eu vou fazer a junção das duplas. E eu tenho um cluster totalmente 100% amarrado de forma correta e medido também da forma totalmente correta. Agora eu vou mostrar para vocês aqui ainda na variação dos balões, o balão bolha. Esse aqui, olha, é o balão de 24 polegadas e esse aqui é o balão de 36 polegadas. Nós vamos fazer hoje a técnica do balão encapsulado. O balão de 24 polegadas, ele é compatível ao balão de 16 polegadas. Na prática eu vou mostrar para vocês. E o balão de 36 polegadas, ele é compatível, o tamanho desse balão bolha, ele é compatível ao balão 3 pés, que infla até 91 centímetros. Então eu vou abrir aqui para vocês verem exatamente como que faz a inflagem desse balão. Tirei aqui da embalagem. É simples. Você vai destacar, vai tirar o balão da embalagem e com bastante cuidado você vai fazer a inflagem colocando no bico do inflador todo o gargalo aqui, olha, do balão bolha. Dessa forma, ó. Você vai colocar por completo. Dessa forma. Coloquei aqui por completo. E eu vou fazendo a inflagem. O legal desse balão aqui da Balões São Roque, o bolha da Balões São Roque, é que você não precisa lacear, esticar o balão. Ele já vem prontinho para ser inflado justamente por causa do seu formato. Então, eu indico você estar inflando o balão, colocando o gargalo aqui do balão bolha totalmente no bico do inflador e assim ele vai estar inflando de forma totalmente redonda. Agora eu vou falar para você a importância de conseguir combinar as cores dos balões e conseguir aplicar tudo isso na sua decoração. Eu tenho aqui como guia na hora de fazer a montagem das cores o ciclo cromático. É o ciclo cromático que vai me orientar com relação às cores corretas que eu devo fazer a combinação, principalmente em um arco ou guirlanda aí com uma variação legal de balões. Aqui, olha, eu tenho a indicação de todas as possíveis cores que também eu posso utilizar nos balões. Então eu tenho as cores primárias, as cores secundárias, eu tenho as cores tríades em que eu consigo fazer as combinações e na prática eu vou trabalhar exatamente com as cores primárias, para você conseguir entender aí como é que se aplica a tabela do ciclo cromático com os balões. Agora nós vamos para a prática. Eu já mostrei para você aí todos os materiais ideais para que você precisa ter dentro do seu dia a dia, aí, dentro dos seus projetos, no seu trabalho.
inflador, o fitilho, fita, todos os itens importantes para você ter dentro da sua caixa ou da sua mala de materiais. Agora, na prática, eu vou mostrar aqui os balões que vamos trabalhar. Aqui eu escolhi os balões, uma variedade de balões dentro das cores amarelo, vermelho e azul, que são as cores primárias. E por que eu estou escolhendo trazer para você aqui as cores primárias? Porque é a partir das cores que você vai conseguir definir e fazer as combinações com os balões. Lembra aqui, olha, que eu mostrei para vocês o ciclo cromático? É exatamente tendo as cores primárias como referência, o amarelo, o vermelho e o azul, é que eu vou conseguir definir aqui toda a combinação dos balões para a aplicação da minha guirlanda para determinado tema. Então eu vou mostrar também aqui os balões que vamos trabalhar. Para fazer a técnica do balão encapsulado, eu tenho 2 polegadas de balões bolha, o balão de 36 e o de 24, para estar fazendo a combinação aqui, olha, com o 3 pés, esse balão aqui que infla até 91 centímetros, como eu já falei para vocês. Os balões de polegadas menores para dar o acabamento na guirlanda. Então aqui eu tenho o balão de 5 polegadas da linha redondo, o amarelo citrino, o vermelho quente e o azul cobalto. Para a gente trabalhar a volumetria na nossa guirlanda, aí acoplado às cores, ao movimento também, eu vou trazer aqui o balão de 16 polegadas. Então, eu tenho o amarelo citrino, esse aqui é o 16 polegadas da linha Unique, amarelo citrino, azul clássico e o vermelho intenso. E para fazer a base da guirlanda, eu tenho aqui, olha, balões de 11 e balões de 9 polegadas. Os de 9 polegadas são da linha redondo, então eu tenho o amarelo citrino, vermelho quente e o azul cobalto. Aqui, da linha de balões lisos, eu vou ter o amarelo citrino, o vermelho quente e também o azul cobalto. Então eu vou ter o amarelo, a cor amarela, a cor vermelha e a cor azul aí como referência para estar definindo a nossa guirlanda. Então vem comigo. Antes de começar a fazer a montagem da guirlanda, vamos falar aqui sobre o armazenamento dos balões inflados. Então essa é a melhor forma de armazenar os balões em sacos plásticos. Por quê? Os sacos ajudam a atrasar o processo de oxidação, que é um processo natural do balão de látex. Então, é sempre importante você utilizar os sacos plásticos para guardar os balões cheios, porque ajuda também até mesmo no transporte. Se você vai fazer um projeto na casa de uma cliente e você precisa de levar esses balões inflados, essa é a melhor forma. Lembra que o saco plástico ele tem que estar limpo, ele não pode ter ciscos, poeiras ou outros objetos que venham trazer o risco de estourar os balões. Outro fator importante para você que está começando é o fator ambiente. Então, antes de começar a trabalhar com os balões, limpe o espaço que você for trabalhar, coloque de lado todos os objetos que venham a trazer aí alguma possibilidade de estar dificultando aí o processo de inflagem ou até mesmo na hora de você conseguir desenvolver o projeto com os balões. Olha, aqui eu tenho clusters de balões. Esses aqui são os balões da linha redondo de 9 polegadas inflados em tamanhos aleatórios. Aqui, olha, eu inflei um a 8 polegadas, 8 a 6,5, outro a 7, outro a 5. E assim eu fui brincando com as polegadas para trazer um formato orgânico para os balões. Então eu vou começar aqui, olha, dando um nó em um cluster.
E logo em seguida eu vou colocando, encaixando os outros balões, sempre pressionando de forma em que eles fiquem bem juntinhos e bem firme. Então aqui, olha, eu vou dar 2 voltas e vou seguindo a amarração. Aqui eu tenho a minha guirlanda base pronta, utilizando as cores primárias. Por que essas cores são ótimas para você trabalhar? Porque são cores coringa. Aqui eu estou trabalhando essas cores para esse lindo tema. Então, você poderia também utilizar para outros, para fazer outras combinações de outros temas, de outros personagens, utilizando esse mesmo conjunto, porque é um conjunto de cores coringa. Ah, mas se você tiver dúvidas na hora de escolher as cores, recorra ao ciclo cromático. Sem dúvidas nenhuma, o ciclo cromático vai te ajudar a desenvolver ótimas combinações aí de cores para os balões. Para fazer a fixação do balão nesse painel, eu vou utilizar essa técnica aqui, utilizando um alfinete. Olha, eu vou fazer esse movimento aqui, passar o alfinete e logo em seguida eu vou colocar o fitilho. Você pode fazer essa mesma técnica com a linha nylon. Ó, vou dar um nó, outro nó, e eu tenho ele totalmente seguro aqui, que vai trazer uma firmeza na hora de prender a guirlanda base. Eu vou encaixar os balões aqui, olha, e vou passar o fitilho entre o fitilho da base do balão, vou puxar e vou travar em 2 balões. Vou fazer esse mesmo processo aqui em outros pontos, até deixar a guirlanda firme por completo. Então eu fiz aqui no início, vou fazer nas laterais aqui também, olha, o mesmo processo. Eu vou passar por dentro puxar e travar em 2 balões. Eu tenho uma guirlanda base totalmente instalada com essas cores, que são as cores primárias, respeitando as indicações do tema, as indicações das cores que predominam também no tema trabalhado. Aqui, nesse tema, eu tenho as cores que estão predominando, são exatamente as cores dos balões, que foram as que eu trouxe, né? O azul, eu tenho o amarelo e tenho o vermelho. Então, assim, eu consigo combinar o tema, as cores dos temas, com os balões. O que vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar a volumetria. E esse é o momento onde vamos aplicar os balões de polegadas maiores, ou seja, os balões 3 pés e os balões de 16 polegadas. Agora nós vamos fazer o balão encapsulado. Esse aqui é o de 36 polegadas, que é compatível com o 3 pés de látex, né? Então eu vou introduzir o 3 pés com auxílio aqui de uma varetinha dentro vou retirar o ar do balão bolha, ó.
E logo em seguida eu vou fazer a inflagem. Vou amarrar apenas o balão de látex e vou fazer a aplicação na guirlanda base utilizando um fitilho. Eu vou amarrar o fitilho aqui no fitilho da base do balão. Vou puxar, transpassar aqui em 2 balões e vou fazer a distribuição da volumetria dos balões em todas as outras cores. Aqui eu coloquei o amarelo, eu vou colocar no vermelho e vou colocar também no azul, utilizando primeiro os balões de polegadas maiores, que são esses 3 pés. Fiz a aplicação dos balões maiores, agora eu vou fazer a aplicação dos balões de 16 polegadas que foram inflados com os balões de 24. A distribuição é a mesma técnica utilizada aqui por esses balões maiores. A importância mesmo é você ter esse cuidado em uma distribuição correta aí dos balões. Agora, seguindo aqui o processo de volumetria, nós vamos trabalhar com trios. Esses aqui são os trios maiores, contendo os balões de 16 polegadas, o balão de 11 e o balão de 9. Aqui, olha, para fazer todo esse trio. Então, aqui eu vou fazer a amarração preenchendo os espaços. Então, se eu tenho esse buraco aqui, esse espaço na minha guirlanda, é aqui que eu vou colocar o trio maior. Para fazer o fechamento aqui desse trio maior com o balão de 16 polegadas, nós vamos fazer um trio médio, contendo balão de 11 polegadas e balão de 9, inflados em tamanhos aleatórios. Eu vou colocar, puxar o fitilho e travar os balões. E para fazer o fechamento aqui com os detalhes na guirlanda, os trios menores, que são os balões de 5 polegadas inflados em tamanhos aleatórios. Eu vou fazer o preenchimento sempre para dar um melhor acabamento aqui na guirlanda, olha. Pressionei o trio, puxei o fitilho e vou deixar ele totalmente travado. Aqui eu vou fazer esse mesmo processo, respeitando a diversidade entre as polegadas e os balões, olha. Puxei o fitilho, encaixei o trio. Vou passar o fitilho em 2 balões. Coloquei o trio contendo o balão de 9 e 11 polegadas. E vou fazer o fechamento aqui à frente com o trio de 5 polegadas. Agora eu vou fazer esse mesmo processo, dando o volume na guirlanda na cor vermelha e também na cor azul. Olha, aqui eu tenho uma guirlanda, o arco quase finalizado, mas eu percebo aqui no acabamento que ele tem um buraco aqui. Esse vão, essa sobra de espaço, eu vou preencher com um balão proporcional ao tamanho, tá? Ou você pode estar colocando aqui também um balão de 16 polegadas, apenas um 16 polegadas sem fazer
o encapsulado, ou até mesmo você pode colocar aqui, olha, um de 16 encapsulado para trazer um efeito espelhado. Nesse caso aqui dessa guirlanda, aqui desse espaço na cor azul, eu vou trabalhar com um trio com tamanho compatível e vou fazer o fechamento aqui com o trio de balão. Aqui, olha. Agora eu vou cortar os excessos. Prontinho, aqui nós temos o projeto da guirlanda finalizada com uma aplicação de cores em cores primárias, o azul, o vermelho e o amarelo, fazendo uma combinação com a proposta do painel ou com a proposta do projeto. O que me deu a luz com relação à decisão dessas cores foi exatamente o ciclo cromático, como eu já mostrei para vocês. Eu trabalhei aqui também a variação de cores, seguindo também a variação de polegadas. Eu trabalhei com os balões de 5 polegadas e fui fazendo uma escala aí com os de 11, os de 9, os balões de 16 e o 3 pés, para ganhar volumetria. E esse foi o resultado. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E aí, gostou dessas dicas? Então não esqueça de conhecer todas as variedades de balões lisos e redondos no site da Balões São Roque. E agora é a sua vez de colocar em prática tudo o que você aprendeu aqui. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo.